E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, qual vai ser o assunto, o que a gente vai estar comentando? Domingo, como de costume, a gente acaba falando sobre o minério de ferro, né? E hoje não vai ser diferente, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a CSN Mineração, né? A CMIN 3 aqui, falar um pouquinho sobre a China e sobre o valor do minério. E também vamos falar sobre a Uzi Minas, tá? Tem um tempinho que a gente não fala sobre ela, então achei interessante a gente comentar um pouco sobre ela, alguns aspectos e alguns assuntos. E esse vai ser o vídeo de hoje. Se você é novo no canal, se inscreve, deixa o like, dá essa força, essa moral. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente traz diariamente. Todo dia tem vídeo, então já ativa as notificações para sempre que sair vídeo do YouTube notificar, e assim você não perder nenhum vídeo. Eu tô tentando postar todo dia 2 vídeos, então já fica ligado aí. E lembrando, gente, que aqui é só minha opinião, não sou dono da verdade, não estou 100% certo, só quero trazer alguns fatos relevantes, algumas notícias, tentar fazer essa troca de ideia com vocês, tentar incentivar vocês a estarem investindo, estarem estudando, que é muito importante para o nosso futuro, e também mostrar toda a nossa trajetória rumo à liberdade financeira, beleza? E caso tenha alguma dúvida em relação a ação, fundo imobiliário ou renda fixa, comenta aí que a gente pode estar trazendo um vídeo no futuro, beleza? E é isso, deixar de papo e bora pro vídeo de hoje. E vamos comentar aqui um pouco sobre a CMIN, tá? CSN Mineração. Hoje está cotada aqui a 5,28. Ela pegou uma queda muito forte nos últimos dias, tá? Você vê que ela estava 5,64. Ela alcançou aqui, pegou uma queda de quase 10% a 5,10. Voltou a subir um pouco. Depois dessa alta aqui a 5,43, caiu aqui quase mais de 9%, alcançando aqui abaixo dos R$5, o que eu acho que é uma boa no momento, tá? E após bater aqui 4,94, ela voltou a subir aqui quase 7%, alcançando 5,28, tá? E o que eu espero para o futuro? Nesse ano, acho que a tendência ela tá oscilando um pouco assim e muito se assemelha ao minério de ferro, tá? Se a gente ver, ela teve essa alta aqui recente, se a gente olhar o minério de ferro também teve uma alta recente, tá? Então, possivelmente essa alta aqui do minério de ferro fez com que a ação subisse um pouco, pelo fato do que o minério em si é muito ligado na CMIN. Ela vende minério para a China, e a China falando o que pode acontecer, como pode vender e fazer o minério, faz com que a oscilação do minério aconteça, e isso faz com que a ação também aconteça, essa oscilação, beleza? É meio que se espelha, a gente pode olhar um pouquinho aí para os parâmetros do minério para ter essa noção, tá? Alguns pontos são necessários estar olhando também pelo fato de que pode ser que não se repita alguma queda, alguma alta assim específica, porque a CMIN em si, ela tem um dividend yield muito bom, ela paga bons dividendos, ela tem um caixa extraordinário com a dívida inferior ao caixa que ela tem, então pode ser que pelo fato dela ter muito caixa e poder pagar um dividendo muito bom, faz com que a ação às vezes não se espelhe nesse setor do minério, tá? Às vezes o minério pode cair e a ação pode andar de lado, tá? Então isso também pode acontecer, tá? Obviamente que a bolsa em si tenta precificar no futuro, e muita gente olha para o futuro, o que pode acontecer, e o futuro em relação ao minério de ferro e a China principalmente é muito incerto, então faz com que a ação tenha os riscos um pouco aumentados, e faz com que a ação oscile bastante, tá? Tanto que você vê aqui que ela teve uma queda muito absurda. Era para cair tanto assim? No meu ponto de vista, não. Eu acho que ela poderia cair sim, mas não a esse ponto. Eu achei que ela não chegaria por agora no preço de R$5. Eu achei que ela poderia chegar nesse preço lá na frente, quando a ação fosse sofrer mais com essas quedas do minério, tá? Agora o minério começou a cair recentemente. Obviamente o primeiro trimestre já se foi, já estamos no segundo trimestre, só que ainda não soltou os resultados. A gente não sabe como é que a ação performou no primeiro trimestre. Após isso, eu acho que é interessante a gente ver, e aí sim tá comentando o que pode acontecer com o minério após o resultado do primeiro trimestre. Que ela vai pegar aí janeiro, que teve um pouquinho de alta, mas na metade de fevereiro para frente ela já teve um minério muito em baixa, tá? E caindo ainda mais. Então esse resultado do primeiro trimestre vai dar pra gente semelhar mais ou menos como vai ser os próximos trimestres, principalmente esse segundo e o terceiro, que é o que mais implica em relação ao valor do minério. O quarto em si pode ser que o minério volte a subir e aí se recupere, mas eu ficaria bastante de olho aí no segundo, principalmente ficaria muito de olho no primeiro trimestre para saber mais ou menos como é que vai reagir no segundo e no terceiro, beleza? E tem uma notícia aqui que eu queria ler com vocês, porque é algo que pode ser que impacte bastante a China e pode ser que impacte no minério também, tá? Porque a China deve colocar panos quentes para impedir que as coisas piorem ainda mais no Oriente Médio, tá? Então, uma confusão, para não falar aquela palavra que geralmente o pessoal sabe o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Então, o que está acontecendo com o Irã
Irã, com a faixa de Gaza e com Israel, se escalar muito, isso vai afetar a China de uma forma imensa, tá? Fora que vai afetar o mundo inteiro. E a China não vê isso com bons olhos. Eu acho que ninguém tá vendo isso. Mas é importante tentar amenizar as coisas. Eu acho que a China tá fazendo isso para tentar colocar os panos quentes, não ser uma tragédia mundial, tá? Enquanto as coisas parecem ficar cada vez mais delicadas no Oriente Médio, com os ataques do Irã a Israel, e já teve um ataque de Israel a Irã também agora, no momento, acho que tem poucos dias, no último final de semana, os mercados lá fora não parecem estar muito alarmados com a possibilidade de uma escalada no conflito, o que poderia ser desastroso para a economia global, tá? Então, se escalar isso, vai ser ruim para todo mundo, tá? Mas meio que aconteceu isso, e eu acho que pelo fato do Irã avisar todo mundo que ia fazer isso, meio que não escalou muito, tá? Mas eu mesmo assim ficaria de olho nisso. E uma das explicações para a certa calma do mercado após o ataque sábado passa pela China, que deve fazer de tudo para que as coisas não piorem ainda mais por lá, tá? Então, acho que a China está fazendo uma movimentação interessante, está tentando segurar isso para não escalar muito. Acho que a maioria dos países fazem isso. O próprio Irã em si foi fazer o ataque em si e avisou, acho que várias embaixadas para que o Israel se preparasse. Obviamente que teve um custo muito alto para Israel. Israel revidou, acho que não nas mesmas proporções, eu não sei exatamente como funciona isso, mas teve um revide, tá? E eu acho que o pessoal tá tentando amenizar isso para isso não escalar e não piorar cada vez mais, porque vamos dizer, se isso escalar e acontecer o que o pessoal teme acontecer, ninguém tem a proporção do que pode acontecer no futuro, tá? Então acho que é melhor tentar amenizar isso para não ter um problema maior no futuro, beleza? Mas em relação a Semin, em relação à China, que eu queria comentar com vocês, é mais sobre isso, tá? E agora vamos comentar um pouquinho aqui sobre a Uzi Minas, tá? Tem um tempo que a gente não fala sobre ela, e a ação que vem oscilando bastante, tá? Você vê que ela começou aqui nos últimos 30 dias a 10,33, teve uma queda aqui, chegou a bater até os 9,92 com a queda de perto dos 4%, voltou a subir em apenas poucos dias, subiu quase 8% e voltou a cair novamente, então tá oscilando bastante. A Uzi Minas vem de várias oscilações, tá? Após uma alta surpreendente eu acho que do terceiro trimestre, ela teve um prejuízo, e mesmo depois do prejuízo ela subiu e disparou. Desde então, ela tem poucas recuadas, mas a maior parte do tempo ela tá em alta em si, tá? Tem até uma notícia aqui que a gente vai ler, tá? Uzi Minas, a espera de dias melhores, Morgan eleva o preço de Uzi Minas, mas segue neutro, tá? Por que segue neutro aqui? Ele avalia que as ações da companhia agora são projetadas em R$12 antes os 11,50 anteriores. O cálculo do preço-alvo foi derivado da medida da avaliação múltipla, que compôs 50% da conta e do modelo de fluxo de caixa descontado, DCF na sigla em inglês, tá? Então esses caras fizeram um cálculo lá que avaliaram a ação da Uzi Minas a R$12, tá? E pelo fato de que pode acontecer em relação ao aço, siderurgia em si, aqui vem oscilação muito, tá? A Uzi Minas ela oscila muito, tá? Porque por não ter uma constância em si, eu principalmente não vejo essa constância. Uma ação que tem um prejuízo de 200 milhões, tem um lucro perto de 1 bi, vamos ver qual é que vai ser o resultado desse primeiro trimestre de 2024 e assim em diante, para ver se ela consegue ter vamos dizer assim, mais previsibilidade nos resultados e assim poder uma crescente maior e aí ter mais confiança acho que para aportar, porque a ação ela performa muito bem. Você vê que ela está muito descontada, o preço VP dela está 0,56, já esteve a 0,33, então meio que quase dobrou já o preço VP. E assim, o que a gente espera para o futuro é que a Uzi Minas meio que se regule e assim tende a trazer mais resultados constantes, tá? E melhores resultados, para poder performar cada vez melhor e assim subir, tá? Mesmo assim, eu acho que ela ainda está no valor acima do que eu espero, tá? Então acho que está um pouquinho cara. O Morgan Stanley, você vê que está em recomendação neutra pelo fato de ter aí pouca margem para subir. Mais margem para cair do que para subir em si. Eu acredito que seja assim, pelo fato de estar em neutro. Então, acho que é mais esperar o que pode acontecer. Eu ficaria bem ansioso para o resultado do primeiro trimestre para ter uma avaliação, porque como eu falei, o resultado do terceiro trimestre foi um prejuízo de 200 milhões, o resultado do quarto trimestre foi um lucro quase perto de 1 bi, se não passou de 1 bi, se eu não tenho certeza, mas são coisas assim muito fora tipo assim, é muito longe um da outra, tipo os resultados em si, e isso implica muito, tá? Então eu espero para o resultado do primeiro trimestre, vou comentar com vocês, vou fazer vídeo pra gente dar uma analisada, dar uma olhada aí e assim poder fazer comentários e ver o que aparentemente
o que pode acontecer com a Usiminas. Mas eu queria comentar com vocês essa relação da Usiminas com essas oscilações, tanto de valor quanto de resultados, e esses pontos aí que eu queria falar para vocês, beleza? Então eu espero que, se vocês tenham gostado do vídeo, a gente falou sobre a Usiminas, falou sobre a China, Semin. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, gente. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui, valeu e até a próxima. Fui!